O corpo de Garran ardia. Era como se a prata corroesse-lhe todo o caminho até os ossos, expulsando tanto o que ele era quanto o que havia se tornado, como se quisesse matar não apenas o lobo, mas também o homem. Aveline foi quem assumiu o cuidado. Ela não pediu permissão. Ajoelhou-se ao lado de Garran e arrancou os cacos do dardo que ali estavam. Preparou em seguida uma mistura de ervas que trazia consigo, raízes e folhas colhidas pela floresta, que já estavam escurecidas pelo tempo. Macerou-as com muito cuidado. O cheiro preencheu a clareira. Os outros se afastaram. Garran, mesmo enfraquecido, rosnava. Não toque em mim, eu não preciso disso. Tentava resistir. Precisa sim, disse Aveline sem hesitar. Garran virou-se imediatamente para ela. Você me ouviu? Compreende o que digo? Aveline não respondeu. Ele então virou o rosto cerrando os dentes com dor. O orgulho era o último pedaço dele que ainda não sangrava. Aveline umedeceu o pano e pressionou sobre a ferida do jovem. O lobo ganhou. Estava fraco e necessitado de cuidados. A ferida corroía aquela fera. Naquela noite, Aveline permaneceu na clareira para vigiá-lo. O luar atravessava os galhos altos e desenhava feixes prateadas sobre o corpo do jovem lobo, que não conseguia se destransformar, revirando-se sob delírios e pesadelos. Aveline não pegou no sono, velou o lobo a noite inteira. Assim foram os 2 primeiros dias. No entanto, trocaram pouquíssimas palavras, apenas o necessário. Mas a cada nova troca dos ungüentos e cada toque da jovem nele, Garran a observava com mais confiança. Passou a olhar para ela com certo desejo, com um tipo de inquietação que crescia dentro dele, algo nunca sentido antes e que ele não conseguia explicar. Por que é que você ainda está aqui afinal? Rosnava Garran quando a jovem tirava os curativos. Eu não vou a lugar algum, enquanto tiver uma gota de prata em você, Garran, respondeu a jovem, surpreendendo o lobo. Garran olhou para ela, que seguia naturalmente com os cuidados. Você pode nos ouvir, falou ele como se contemplasse. A velhinha sentiu. Eu falo com os lobos desde menina, Garran. Eles sempre me rodearam. Vocês não são os primeiros, brincou ela. O lobo a observava num misto de apreciação e desconfiança. O que mais aquele oráculo dos bárbaros escondia, afinal? Quem era de fato aquela menina cujo cabelo de fogo vinha de outras terras e gostava de contar histórias estranhas de que apenas um deus havia criado tudo? Na manhã do 3º dia, Garran acordou humano. Sentou-se sozinho e procurou por Aveline. Levantou-se e a viu próxima a Lior, lá perto da gruta onde os outros pernoitavam. Sentiu algo queimando dentro de si e não eram seus ferimentos. Ao lhe ver como humano, Aveline se aproximou. Veja quem está de volta, brincou a menina, satisfeita ao vê-lo bem. Logo todos estavam sentados em círculos discutindo sobre o ataque ao irmão. Garran respirou fundo e começou a explicar sem rodeios. Aquele maldito me feriu com um dardo. Era curto. Eu não esperava que me afetasse assim. Aveline escutava atentamente, assim como todos os outros. Eram caçadores de consumo, Garran? Camponeses? Perguntou um dos gêmeos. Não, esse era alguém específico. Sabia o que fazer para me ferir. Disse que vem testando em lobos normais desde que souberam de nós. E quanto à prata? Como você soube o que era? Garran olhou para Lior. Aquele homem não parece ser como nós, irmão. Tem um sotaque como o dela, falou apontando para Aveline. Mas eu entendi bem o que ele disse. Tá aqui há tempo suficiente para se fazer ser compreendido. Primeiro começou a dizer coisas sem fundamento algum. Depois disse que o sangue de alguém amaldiçoado não pode suportar o metal sagrado, algo usado para criar as coisas consagradas a um tal de El Shaddai. Aveline nesse instante arregalou os olhos. O que você disse? Perguntou preocupada. Aquele caçador disse que usou o líquido que se faz objetos sagrados para me ferir. E ele conseguiu. Eu podia sentir como se meu sangue lutasse contra aquilo. E pior, como se perdesse. Garran levou a mão ao ombro e gemeu. Os olhos ainda estavam turvos. Tentei correr, mas eu não consegui. Meu corpo paralisou. Não consegui nem mudar de forma. Fiquei preso entre os meus 2 estados. Não era nem homem nem monstro. Tudo dentro de mim gritava. O que mais esse homem disse, Garran? Fale!
Pedi a Avelim com urgência. Falou que éramos abominações e que a prata é algo puro, que o maldito não pode com o divino. Avelim olhou para o chão com um olhar assustado. Como ele era? Como se vestia? Continuou a jovem perguntando. Era mais alto do que eu humano. Usava um manto escuro de couro sobre os ombros, o rosto coberto até a metade. Tinha uma besta nas mãos e eu pude ver algumas marcas no rosto dele, mas não consegui saber do que se trata. Rúnicas? A jovem perguntou, quase não acreditando. Eu não sei dizer. Garran olhou para o próprio braço, onde a pele estava escurecida e a cicatriz deixava um relevo grotesco. Quem é ele não importa, irmãos, mas sim o que aquele maldito carrega consigo. Essa prata pode nos ferir, nos matar. Não somos indestrutíveis como pensávamos. É bom que isso não caia em ouvidos errados. É exatamente aí que você se engana, Garran. Quem ele é importa e muito, tanto quanto aquilo que ele carrega. Avelim então levantou-se lentamente. Olhou para o céu e depois novamente para o grupo que já se juntava à frente dos dois irmãos. Olhou para Garran e lhe disse: Você foi caçado por um dos Goel-Radan. O nome não parecia conhecido por nenhum que escutava. Significa vingadores de sangue, antigos caçadores sagrados. Na minha fé eram aqueles encarregados de vingar a morte de um parente, mas alguns deles foram além disso. Passaram a caçar tudo que julgava impuro, criaturas, maldições, aberrações. Homens que um dia foram justos, mas foram tomados pelo zelo sem compaixão nenhuma. A menina respirou fundo e continuou. O que você enfrentou não foi apenas um caçador, Garran. Esse tipo existe há séculos. Se um deles soube da sua existência, ele vai voltar. Eles não descansam, não comem, não dormem, enquanto não abaterem a caça. Elka sequer piscava. Avelim engoliu em seco. Ficou em silêncio por alguns segundos e, respirando fundo, retomou. Para nós judeus, no começo de tudo, havia apenas o Altíssimo. Ele então ordenou que houvesse luz, e houve. Depois separou as águas e ergueu os céus, e fez brotar a terra e criou nela tudo que a habita. Avelim nesse instante olhou para Rurik e depois para Elka, como se cada palavra fosse sendo moldada para cada ouvido que a escutava. Tudo era perfeito, como vocês podem ver. Mas o que ele fez com mais cuidado mesmo foi o homem, moldado com as mãos do pó da terra. Depois ele fez a mulher, fez ela do lado do homem, para que caminhassem assim sempre. Os colocou então num jardim, onde era tudo puro, sem morte, sem fome, sem medo. Lior, de braços cruzados, escutava com olhos semicerrados, como quem fazia esforço para acreditar naquilo tudo. Já Garran mal podia escutar calado. O único Deus criando tudo que existia. Certamente os bárbaros torturaram demais aquele oráculo. Mas um dos frutos de todo aquele paraíso fora proibido aos dois. Adonai foi muito claro com seus filhos. Mesmo assim, eles escolheram desobedecer, continuou a jovem. Quiseram o que era proibido. Comeram então do fruto que lhes foi negado. Foi então que o mal entrou no mundo. Não porque ele criou o mal, mas porque o homem escolheu algo pequeno, dando em troca tudo aquilo que tinham e que era imenso. Avelim respirou fundo com pesar, como quem fala de uma tragédia antiga, mas que ainda se repetia naqueles dias. Fora do jardim, eles conheceram a dor, e com ela vieram os primeiros herdeiros. Eram os primeiros irmãos na terra. Seus nomes eram Caim e Abel, disse ela olhando para Garran e depois para Lior. Garran, ainda deitado, ergueu os olhos para Avelim. Caim era da terra, trabalhava com o solo. Abel cuidava dos animais. Ambos então ofereceram algo ao Criador. Mas o coração de Caim estava cheio de si mesmo. Caim deu apenas o que lhe sobrava, mas o Senhor podia ver o coração de cada um, disse a jovem suspirando. Quando Caim percebeu que sua oferta não havia sido aceita, a inveja lhe tomou o peito. Chamou então Abel para o campo. Ali, no silêncio das pedras e da terra, derramou o primeiro sangue da humanidade. Elka tapou a boca com a mão nesse instante. Dona Yanã engoliu em seco e estava séria. E se Caim matou o próprio irmão?
Perguntou Elka, desacreditando. Lior cerrou os punhos. Rael abaixou os olhos. Rurik parecia fascinado. Já Garran apenas escutava. Foi então que Adonai chamou Caim e perguntou: onde é que está o teu irmão Abel? Caim resolveu mentir ao Senhor. Não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? Avelin nesse instante olhou para cada um deles. Viu que estavam hipnotizados. O Altíssimo então respondeu a ele: a voz de sangue do seu irmão clama a mim. Os olhos de Garran piscaram lentamente, como se uma nova luz se acendesse dentro dele. O jovem lobo nesse instante a interrompeu. E o que foi que seu Deus fez? Não me diga que o transformou numa fera, assim como os nossos criadores fizeram conosco. Falou Garran tentando descontrair, mesmo sentindo dor. Não, Avelin continuou. Ele o condenou a vagar. Agora és maldito sobre a terra, Caim. Andarilho e errante serás. Caim clamava. Mas o meu castigo é grande demais para suportar. Vão me matar quando me encontrarem. Adonai então falou para ele: aquele que matar Caim será punido 7 vezes. E então colocou um sinal sobre ele para que ninguém o matasse. O Senhor o amaldiçoou, mas também o protegeu. Falou olhando um a um dos meninos. Por quê? Perguntou Rurik. Para quê? Rael completou a pergunta. Se ele matou o próprio irmão, por que é que um Deus o pouparia? Questionou Elka. Porque Deus quis mostrar para ele que a vida é sagrada, até mesmo a de um assassino. Caim representa na nossa cultura o nascimento da culpa e não da condenação. Mas Deus quis mostrar que até ali havia espaço para arrependimento e aprendizado. Minha imã dizia que Adonai queria ensinar o valor da vida até para aquelas pessoas que erram. Essa é uma história e tanto, Cabelo de Fogo. Mas o que é que tem a ver com o caçador e com essa coisa que me paralisou? Garran, ao respeito! Defendeu Lior. Está tudo bem, Lior. Não vejo maldade nele ao me chamar assim. Ela se levantou andando ao redor do fogo. É dessa história que teria surgido o conceito de um vingador de sangue, Garran. Ou um Goel Radan, como chama o meu povo. A ideia de que o sangue inocente clama da terra por justiça e que o responsável deve ser punido. No entanto, Deus não quis que essa vingança acontecesse de forma descontrolada. Por isso, ele estabeleceria mais tarde regras para isso. E como é que ele o fez? Perguntou Rael. Deus, por meio de Moisés, deu as instruções sobre os Goel Radan. Eles não eram escolhidos individualmente como sacerdotes ou profetas, mas permitia legalmente que um parente próximo de uma vítima se tornasse um vingador de sangue. Essa pessoa tinha o direito e muitas vezes até mesmo o dever de vingar a morte do familiar assassinado. Há um livro na Torá chamado Números que cita que o vingador de sangue matará o homicida ao encontrá-lo. Há um livro na Torá que chama Números. Nele é citado que o vingador de sangue matará o homicida ao encontrá-lo. Os Goel Radan só podiam agir mediante a intenção do assassino. Se fosse um crime premeditado, eles poderiam, perante Deus, matá-lo. Mas se fosse um acidente, o acusado tinha direito a julgamento. Em sua sabedoria, Deus ordenou que se separassem 6 cidades em Israel, onde os acusados podiam se esconder. Os Goel não podiam entrar ali à força. Somente se o julgamento confirmasse a culpa é que ele poderia agir. Avelin ficou em silêncio. Mas como foi no princípio e ainda é nos dias de hoje, o homem deturpou a vontade de Deus. Avelin então abaixou a cabeça. O rosto dela resplandecia as chamas. No início, os Goel Radan tinham um propósito, a honra da família. Mas o mundo mudou. Esses vingadores de sangue passaram a julgar o pecado como se fosse o próprio Deus. Começaram então a ver o mal em todo canto. A jovem pausou como se medisse o peso da lembrança antes de continuar. Com o tempo, os Goel Radan começaram a caçar antes das mortes, antes da culpa, antes dos erros. Passaram a julgar tudo aquilo que não compreendiam, tudo que parecesse fugir da ordem natural ou divina. Elka engoliu em seco como se o frio da manhã entrasse por sua espinha. Eu conheci algum deles, continuou Avelin. Eu e minha imã tivemos de deixar para trás tudo que vivíamos e recomeçar em outro canto,
Tudo por conta de um Goel Radan. Mesmo estando em terras estrangeiras onde nossas leis sequer eram aplicadas. Eu conheço o cheiro deles. Não são caçadores comuns. São treinados até a morte e usam o nome da fé. Mas os que alimenta mesmo é vingança. Agem como se carregasse a espada do próprio El Shaddai. Mas tudo que seguem é o próprio orgulho. Rael murmurou algo entre os dentes. E ninguém caça esses fanáticos. Ninguém protege os perseguidos. Como eu disse, Deus criou um sistema. As cidades de refúgio. Se alguém matava sem intenção, podia correr até uma dessas cidades sagradas. Lá esperavam por julgamento dos anciãos. O Goel Radan era obrigado a respeitar aquela lei. Mas quando a fé endureceu, os sacerdotes se calaram. Os Vingadores então passaram a ignorar até os refúgios. Eles mesmos julgavam como se fossem Deus. Ela fitou Garran com tristeza nos olhos. Ima Malgra dizia que aconteceu algo em Hebron bem perto dela. Mataram o pai de um menino num assalto. Ele reagiu e matou o agressor, o espancando. Depois fugiu para Bezer, uma das cidades santas. Mas o Goel, que era irmão do assaltante, o alcançou. Não quis nem saber da história, apenas de sua honra. Enterrou o menino como se fosse um animal aos olhos dos conhecidos. O silêncio caiu pesado entre o grupo. Avelin virou-se para o fogo. Joabe, sobrinho do rei Davi, foi um Goel. Matou Abner em nome de seu irmão Azael. Sansão também, quando matou os filisteus pela morte da esposa e do sogro. Teve Gideão quando vingou seus irmãos mortos em Tabor. E até mesmo Davi, que perseguiu aqueles que tocaram nos seus. Esses nomes eram heróis para vocês? Perguntou Lior. Sim, mas eram humanos antes de tudo. E humanos com sede de justiça facilmente se embriagam de sangue. Esse homem que feriu Garran não age mais como Goel Radan, um vingador de sangue. Eles até se dizem como tal, mas não são. Se estão aqui é porque sabem que vocês existem. Avelin ergueu os olhos para Lior. Esse se remexeu em silêncio. A menina então concluiu. Eles não caçam com medo do que vocês fazem, mas pelo medo do que vocês são, finalizou a jovem apreensiva. Pela primeira vez então os 5 souberam que a batalha contra os bárbaros era apenas o começo. Lior se levantou com uma expressão grave. Temos de sair daqui, ordenou. Agora, falou olhando para todos. Elka franziu a testa. Mas Garran mal se recuperou, Lior. Justamente por isso, irmã, rebateu. Se esse homem, esse Goel Radan está nos rastreando, ele já deve ter sentido o cheiro do sangue de Garran. E não vai parar até nos encontrar. Ninguém discutiu. Apressaram-se em deixar aquela clareira. Em minutos estavam recolhendo as poucas coisas que tinham levado. O clima havia mudado. Era como se as árvores estivessem se recolhendo para aquilo que estava prestes a acontecer. Avelin foi a última a deixar a clareira. Olhou para trás apenas com uma certeza. Eles estavam sendo caçados. Em outro ponto da floresta, os 2 homens seguiam. As pegadas do imenso lobo se apagavam com facilidade no musgo e na folhagem, mas não para aquele caçador. Os olhos dele eram capazes de cortar a mata feito lanças de fogo. Cada rastro e cada gota de sangue, assim como cada folha quebrada ou galho torto, ele podia ver o que ninguém mais podia. E ouvir aquilo que ninguém escutava. Há muito deixara de ser um simples vingador de sangue. Era o último de uma linhagem que misturava fé e fúria, justiça com ódio. Usava um manto escuro grosso, preso por um fecho de ferro forjado à mão. No peito, o símbolo do Deus dos exércitos. A pele do rosto era marcada por runas incisas com fogo sagrado. O cheiro de prata impregnava as roupas daquele caçador. Os olhos dele eram incandescentes. Caminhava feito um monge, mas farejava feito um lobo. Matava como um carrasco. Mas aquele caçador não nascera daquele jeito. Era um homem humilde, um simples pastor de ovelhas em terras secas. Tinha esposa e esperavam pelo primeiro filho. Mas numa tarde o homem fora visitado por um senhor ao qual pedira-lhe algo a beber. A mulher permanecia na lida,
enquanto o pastor humilde foi até o seu casebre. Ao voltar, sua esposa estendia-se sobre o pasto verde, cobrindo de sangue o pelo das ovelhas que lamentavam. O homem havia desaparecido, deixando ali apenas o rastro da desgraça. O humilde pastor buscou os anciões de Israel e suplicou que os ajudasse a encontrar o andarilho. Vagou pelas cidades-refúgio sem nada encontrar. Ninguém tinha um rosto, um paradeiro, apenas a fúria do pastor de ovelhas. Passaram então a julgar que o próprio pastor tivesse praticado tal ato. Mas em sonhos ele começou a ouvir: "Por que deixastes viver aquele homem?" "Senhor, eu não sei quem ele é", gritava ao acordar. "Vai e vingue-se por quem não pode vingar-se", era a resposta que ele tinha. Foi então que ele próprio se ungiu como um Goel Hadã. Desde então caminhava vingando-se daqueles que não podiam fazê-lo. Eram mulheres cujos filhos eram menores e não tinha ninguém. Crianças órfãs a qual ele recolhia e treinava. Chegou à Europa com indícios de que o andarilho havia embarcado junto aos mercadores. Naquela noite ele arrancou um punhado de folhas secas com raiva. Abaixo delas estava uma pegada recente. A ponta da flecha de prata reluziu ao sol que filtrava entre os galhos. Naquela manhã ele agarrou um punhado de folhas com raiva. Abaixo delas estava uma pegada recente. A ponta da flecha de prata reluziu ao sol que filtrava entre os galhos. Amaldiçoados sejam esses errantes que caminham entre duas peles. Eu serei o vosso juízo, rugiu enfiando a adaga no cinturão. Vamos, temos de nos unir ao acampamento leste. Aquela noite e as outras os 5 passaram caminhando. Nenhum parou por 1 minuto sequer. Os irmãos haviam se refugiado numa depressão rochosa ao lado de um riacho estreito. Avelin estava inquieta ao lado de Lior, que montava sentinela. O som das cigarras ecoava próximo deles. Eles estão vindo. Posso senti-los, falou Avelin com olhos cerrados no escuro. Não estão sozinhos, disse a jovem se assustando. Lior olhou para ela e questionou. Quantos, Avelin? Quantos são? A jovem hesitou. Vejo 7, talvez 8, não consigo dizer ao certo, falou segurando o lado do coração. Elka se aproximou dos dois em estado de alerta também. Você sente esse cheiro? Perguntou ela ao Lior, mas antes que terminasse a frase, uma flecha atingiu a árvore acima de sua cabeça. A segunda passou rente ao ombro de Rael, que também se aproximava dos outros. A terceira feriu Garran no flanco, um corte superficial, mas com prata líquida nas pontas. O jovem estado humano urrou. São eles! É uma emboscada! Gritou Lior. Transformem-se! Ordenou o jovem. Os irmãos então se dividiram. Rurik partiu na frente, se transformando no meio do salto. Suas garras cravaram no peito de um dos caçadores ao tocar o chão, esmagando as costelas dele. O homem gritou, mas mesmo morrendo parecia recitar um salmo. A vingança pertence ao Senhor, ele dizia. Garran se transformou com dificuldade, ainda enfraquecido, porém o rugido dele alcançou toda a floresta. Avelin corria na direção dos cativos, tentando protegê-los. Lior derrubou 2 dos caçadores com golpes de espada e em seguida se transformou, porém teve a pata ferida por uma adaga envenenada com a prata. Nesse instante sentiu o que o irmão havia dito. Não era uma dor normal, era lancinante. Enquanto corria, Avelin proclamava versos em hebraico, mas apenas em seus pensamentos. O Goel Hadã então parou onde estava e a procurou com os olhos. Suas rezas não me tocam, menina. Apenas a desviam do caminho da minha lâmina, respondeu ele caminhando até onde ela estava. Elka saltou sobre um deles e arrancou a besta de suas mãos, o arremessando longe. Dona Yanã, ao ver a arma caída no chão, se aproximou. Apanhou-a e mirou um dos caçadores, atirando sem piedade. O homem foi atingido no meio do peito, para surpresa de todos. Dona Yanã mal podia segurar o peso daquilo. Ainda assim mirou em outro, só que desta vez ela errou, fazendo com que a flecha passasse a centímetros de Rael.
Esse olhou assustado, depois avançou sobre outro caçador, atacando sua cintura e a rasgando. Rurik viu um caçador seguindo na direção de Lior. Pulou sobre ele e impediu. Dona Yanã mais uma vez viu um caçador mirando a cabeça de Elka. Sem pensar duas vezes, ela se jogou na frente da menina lobo. Apontou a besta na testa do caçador e atirou. Mas antes que essa acertasse o homem, a flecha atravessou o coração da senhora. O menino que acompanhava Avelin deu um grito. Ela teve de segurá-lo, impedindo que ele partisse para cima do caçador. Dona Yanã! Ganiu Elka dolorosamente. Partiu em seguida para onde a senhora estava, num salto só, abaixando-se junto da velha. O sangue vertia da boca da idosa caída ao chão. Lute, ela dizia antes que a vida deixasse seu corpo. Elka levantou-se furiosa. Rosnando e com um único salto, voou sobre o caçador, mordendo diretamente a cabeça dele. Agarrou e sacudiu até que arrancasse do lugar, para espanto de todos os outros. Avelin chorava enquanto tentava segurar o garoto. Os lobos enfraqueciam-se, porém os caçadores eram um a um derrotados. O chão estava regado tanto com o sangue dos caçadores quanto dos lobos. Lior procurou e não viu Avelin, tampouco o garoto. Viu Yanã morta ao chão. Elka chorava pela morte da mulher. Os irmãos se uniram ao lado do corpo da velha professora. O homem do vilarejo, assim como os outros cativos que foram libertos, estavam mortos pela floresta. Lior cerrou os punhos. Ele levou o garoto e Avelin, falou Rael. Maldito! Urrou Lior. Rurik se prostou ao lado do irmão. Lior então disse para todos: vamos enterrar nossos mortos. Depois caçaremos aquele maldito como ele nunca caçou em sua vida.